Tararará. Olá, amigos. Edmar de Moraes, em uma live rápida aqui para vocês, porque eu preciso falar, né, sobre a Coronavac, coronavírus, taxa de eficiência, do ponto de vista do Dr. Drauzio Varella, que acabou esculhambando com o governo, né? Pegou pesado com o governo. E me parece que as pessoas não estão entendendo muito a situação, porque o governo está atrapalhando, né, a linha de raciocínio. Mas o mais interessante para mim é que Drauzio Varella, as suas declarações, vêm de encontro com com o meu raciocínio. Então, eu quero compartilhar com os senhores o meu raciocínio. Antes, peço que se inscrevam no canal, se quiserem, se for possível, se gostarem. Deixem o like ou dislike. Isto é muito importante para mim, para que o YouTube entenda que o que eu estou falando é de relevância, que as pessoas precisam saber, as pessoas precisam entender, porque o governo não está fazendo isso, o papel dele ele não está fazendo. Então, um Zé Ruela como eu é obrigado a tentar fazer as pessoas entenderem, tá bom? Agradeço desde já a todos. Eu vou compartilhar com os senhores o que disse Drauzio Varella na fonte de notícias da UOL. Ele foi entrevistado pelo UOL e ele fez uma declaração. E essa declaração vem de encontro com o meu raciocínio, tá bom? Então vamos lá, eu vou partir logo para a conversa, para que vocês possam entender o que eu estou dizendo. Vamos lá, vou compartilhar com os senhores, tá bom? Vou colocar aqui em tela cheia para eu poder ler. Fonte UOL, coronavírus, Drauzio detona omissão federal e comunicação sobre Coronavac. Abre aspas, trapalhadas, fecha aspas. Está aí, Drauzio Varella disse que a campanha nacional para incentivo à vacinação teria que ter começado. Do UOL, em São Paulo, dia 13/1/2021, às 10h08. O médico Drauzio Varella criticou hoje, em entrevista à Globo News, a omissão do governo federal em relação a uma ampla campanha para incentivar a vacinação contra a Covid-19 e classificou como, abre aspas, trapalhadas, fecha aspas, a forma como ocorreu a comunicação do governo de São Paulo e do Instituto Butantan em relação à eficácia da Coronavac. Drauzio frisou que os resultados apresentados ontem sobre a vacina desenvolvida pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac são positivos e mostram um imunizante útil e eficaz para controlar a pandemia. Porém, em sua avaliação, a comunicação sobre os dados das pesquisas deveria ter sido feita de forma mais direta e clara desde a semana passada, quando os primeiros números foram divulgados. Vamos lá. Abre aspas. A palavra que você usou é perfeita, trapalhadas, fecha aspas, disse Drauzio. Usando a palavra utilizada pelo entrevistador José Roberto Burnier em referência à comunicação sobre a Coronavac, abre aspas. Isto é uma demonstração do que acontece quando assuntos técnicos e científicos servem de argumentos para o uso político. Tivemos, desde o início, esta dicotomia entre governo de São Paulo e Ministério da Saúde, fecha aspas, disse o médico. O médico ainda lembrou
como o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, reagiu diante da rápida interrupção da fase 3 dos testes com o suicídio de um voluntário, colocando a Coronavac como adversária em meio às disputas políticas do governador de São Paulo, João Dória, PSDB, abre aspas, durante os testes, chegando ao ponto de o presidente comemorar isso, o suicídio de um voluntário, como fracasso do governador de São Paulo, fecha aspas, ele disse. Ontem, o Butantan apresentou dados mais robustos sobre a fase 3 dos testes realizados na Coronavac após receber críticas de pesquisadores e especialistas em relação à divulgação parcial. Na última semana, em entrevista com a presença de João Dória, o Instituto divulgou desfechos secundários da vacina, como proteção de 78% para prevenir casos leves da doença e de 100% para casos graves. Porém, a taxa de eficiência geral, a que indica o índice de proteção contra a doença, só foi divulgada ontem, a taxa de 50,38%. Está acima dos 50% estipulados pela Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, mas na avaliação de Drauzio, os ruídos na comunicação podem servir de munição a grupos que agem contra a vacinação, quando, na verdade, os resultados deveriam ser comemorados. Abre aspas. Nós temos uma vacina útil. O fato dessa divulgação inicial da semana passada, de 78% de proteção para casos leves, colocando dados que nós, que temos o mínimo de informação científica, consideramos a forma inadequada de apresentar. Como você joga assim 70% a 100% de proteção? Para nós, não tinha significado. Agora sim foram apresentados números que podem ser analisados. Fecha aspas, disse ele. Abre aspas, temos uma vacina eficaz. Esse desencontro só serve de arma para as pessoas que contraindicam o uso da vacina. Esses antivacinas que são escorados pelo presidente da República. Fecha aspas, completou. Com a Coronavac e a vacina de Oxford, à espera de aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Drauzio Varella disse que o Brasil está atrasado no processo de imunização por omissão do governo federal. Em sua avaliação, a campanha de incentivo precisaria ter começado. Drauzio ainda criticou a pressão do Ministério da Saúde em cima da Prefeitura de Manaus para o uso de cloroquina como tratamento precoce, conforme revelado ontem pelo jornal Folha de São Paulo. O medicamento não tem eficácia comprovada para a Covid-19. Abre aspas. Não existe vacinação sem campanha, explicando por que é preciso tomar. Você viu uma campanha do governo federal que serviu para isso? Pelo contrário, diz para tomar cloroquina, agora quer desovar em Manaus, porque tem nas mãos uma droga que não serve para nada. E não tem uma palavra sobre a vacina, uma campanha para explicar, fecha aspas, disse. Usando o Coronavac como exemplo, Drauzio ainda disse que os elementos para a campanha de incentivo à vacinação são claros e precisam ser explorados. Abre aspas. Eu não quero pegar este vírus e tomo todos os cuidados. Tenho condições de fazer isso. Com a vacina, espero não pegar. Se pegar, prestem bem atenção, espero não morrer ou ir para os hospitais. Temos essa vacina agora, Coronavac, e outras devem vir nesse mesmo sentido, cortando pela metade a chance de pegar a doença. Se pegar, impede de ir a hospitais em 100% dos casos. Mesmo que eu fique em casa, será leve. Toda a ênfase está aí. Você tem que tomar a vacina para não aumentar o número de óbitos, que é inaceitável, fecha aspas.
Ontem o Brasil voltou a registrar mais de 1.000 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, 1.109 óbitos, e completou 5 dias com aceleração na média móvel de óbitos. O total de mortos é de 204.726 desde o início da pandemia. O levantamento foi feito pelo consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte. Coordenação Nacional. Drauzio Varela ainda defendeu que a vacinação precisa de uma coordenação nacional, sendo que todos os estados devem começar a imunização ao mesmo tempo. São Paulo marcou para 25 de janeiro o início da campanha. Abre aspas. Pode, mas não deve. São Paulo vacinar primeiro. Fecha parênteses. E outros estados como fazem. São Paulo começa a vacinar e o restante do país começa a ficar morrendo de inveja. A quantidade é muito pequena por enquanto, insignificante. Abre parênteses. Coordenação, fecha parênteses. Tem que ser feita pelo Ministério da Saúde. Temos um plano que funciona e estava bem organizado. Agora não tenho mais segurança, mas é só organizar. Não tem por que São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outro estado começar na frente, fecha aspas, disse. O Brasil tem 38 mil pontos de vacinação. Que país tem isso? Estamos vendo nos Estados Unidos batendo cabeça. Agora, porém, estamos dentro de um desafio novo, que será aplicar 2 doses a milhões de brasileiros. Requer uma coordenação central, que precisaria do Ministério da Saúde. Esta coordenação central que nos deixa inseguro, fecha aspas, completou. Então, vejam bem, pessoal, Drauzio Varela, tá? Eu vou passar aqui para vocês. Taxa de eficácia geral, 70,4. Doses necessárias, 2. Status, Fiocruz, apresentou em 8/1 pedidos à Anvisa para uso emergencial de 2 milhões de doses produzidas na Índia. Próxima fase, resposta do pedido de uso emergencial em doses que serão importadas da Índia. Devem enviar à agência a solicitação de registro até o dia 15 de janeiro. Taxa de eficácia geral, 50,4. Doses necessárias, 2, com intervalo no mínimo de 14 dias. Status, Butantan, apresentou o pedido de uso emergencial na Anvisa, pediu mais documentos para análise. Próxima fase, resposta do pedido de uso emergencial. Se aprovado, vacinação pode ser iniciada. Pfizer, taxa de eficácia geral, 95%. Doses necessárias, 2. Status, pedidos à Anvisa em andamento. Próxima fase, pedido do registro na Anvisa. Agora nós temos outra aqui. Taxa de eficiência geral, não consigo ler aqui o nome do produto. Ainda não foi divulgada, deve sair este mês. Doses necessárias, 1 ou 2 em avaliação, estudo clínico de eficácia. Próxima avaliação, resultados preliminares em estudo clínico. Eu não consigo ler o fabricante, tá? Coronavac, né? Coronavac da China, Coronavac da China com o Butantan, Coronavac como é que chama? Da Índia, e a outra da Pfizer, que acho que a da Pfizer já trabalha com RNA no seu componente oficial. Então é isso. Drauzio detona a omissão federal e comunicação sobre o Coronavac e diz que há muita atrapalhada em relação à vacinação. Então ficou claro aquilo que eu expus. Se todo mundo fosse lá no meu canal e participasse da comunidade do canal, que não há nem necessidade de eu estar lá falando, basta ler o que eu publiquei. Então, eu vou ler aqui, ó. Vou ler aqui para que vocês entendam como a linha de raciocínio do Varela está
exatamente de acordo com aquilo que eu escrevi e que eu já informei em outra oportunidade. Bom dia, está na comunidade esse texto que eu publiquei hoje pela manhã. Bom dia, amigo. Meu entendimento em relação à vacina não é, no meu entendimento, 2 pontos. Vacina não é remédio, é um estimulador do sistema imunológico animal. O ser humano é um animal. Os testes querem mostrar a eficiência em relação à provocação de uma resposta imunológica. Então, teremos em um determinado grupo, N pessoas, uma quantidade de pessoas, X pessoas obtiveram 100% de respostas em produção a anticorpos. Y pessoas tiveram 60% de resposta na produção de anticorpos. Z pessoas obtiveram 50% de produção de anticorpos. A média desta eficácia é de 50,6, que significa o resultado promoveu produção em todos os vacinados, o que permite que haja uma redução de 100% de casos graves da doença. Porém, ainda poderá ocorrer casos leves e de média gravidade. Edmar de Moraes, 13/1/2021, hoje pela manhã. É exatamente isso que eu queria trazer para vocês, para entenderem por que as coisas são mal interpretadas. A Coronavac se mostra eficiente, tem que ser aplicada e tem que haver uma participação do governo federal, através do Ministério da Saúde, fazendo campanhas na televisão, no jornal, no rádio, na internet, em todos os lugares, para que as pessoas se encorajem e vá se vacinar. 1 dose, 2 doses ou 3 doses, não importa. O que vai impedir você de ir para o hospital. Você vai ter sim aí sintomas mais brandos da doença, que vai facilitar, através de outros medicamentos, a extinção da doença. É isso que precisa ser entendido. Diná Henrique Especotto, Drauzio Varela não é cientista. Diná Henrique Especotto, no início da pandemia, disse que a Covid-19 era uma gripezinha. Diná Henrique Especotto, no início da pandemia, Drauzio Varela disse que a Covid era uma gripezinha. Eu não sei o que ele disse no coisa. O que importa é o que ele está dizendo agora, entendeu? Porque não se havia conhecimento. Hoje, nós temos que nos manifestar. Mas eu estou colocando essa matéria, não é para enaltecer Drauzio Varela, é para mostrar a coincidência de entendimento de um médico renomado e eu, um Zé Ruela qualquer, que trabalha com microbiologia. Só isso, mais nada, tá bom? Agradeço a todos pela participação, muito obrigado, é apenas um modo de eu mostrar que meu raciocínio sempre correu na linha de raciocínio dos cientistas. Eles estão politizando por conta própria. Um grande abraço, Diná Henrique Especotto, muito obrigado pela presença, grato de coração, fica com Deus, paz e bem, e vamos lá, nos programar para ser vacinados. Que assim seja, paz e bem a todos. Tchau, pessoal.